É uma honra para mim muito grande te receber. Eu vou te apresentar um pouquinho na minha visão. O Rodrigo, Ah, ele é um muito amigo obrigado. querido, foi um presente que o mundo da biofísica quântica me deu. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação juntos, eu acho que há mais ou menos uns 5 anos atrás. O tempo passa tão rápido que a gente perde um pouco da noção. Então, eu acho que a nossa empatia foi já desde um primeiro momento. O Rodrigo é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, ele tem uma forma muito habilidosa de explicar e de passar os conhecimentos. Então, nas dúvidas que eu tenho aí de vez em quando, é para ele que eu recorro. A gente vai estar fazendo um evento junto também, né? Online aí, de acordo com todo esse contexto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os campos interferentes, qual que é o impacto de determinados metais na boca, os amálgamas que eu falo tanto aqui para vocês nas minhas lives, nos meus posts, com meus pacientes no consultório. Então, tanto que a saúde bucal ela é importante na vida do nosso corpo de uma maneira geral. As pessoas isolam a boca, né? Cuidam de tudo e esquecem da boca, mas eu costumo falar que a boca, tudo começa pela boca. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, meu amigo querido. E se apresenta um pouquinho, fala aí um pouquinho da tua trajetória, do que você faz, para a gente poder começar. Tá ótimo. Bom, Fê, primeiro que a honra é toda minha, né? Você sabe que eu sou seu fã, grande fã. Para mim, você é uma das melhores e maiores nutricionistas do Brasil. E na pós que estivemos juntos, isso já se revelou, né? Que você tinha um conhecimento já muito acima. E na pós que nós fizemos de biofísica e ortobiomolecular, e depois você veio ainda adquirir novas ferramentas, então também para mim você é uma grande referência dessa parte de nutrição. E na nossa visão integrativa, a gente não pode deixar de ter a parte de nutrição, né, a parte da nutricionista fora, porque não tem jeito. Como que a gente vai cuidar do ser humano se a gente não cuida dele, né, do intestino, do estômago? Eu costumo dizer que eu sou um dentista integrativo. E aí a gente vai falar o que é integratividade, né, Rodrigo, na sua opinião? É que cada um tem uma opinião, né, e eu respeito todas. E a minha opinião da integratividade é quando a gente atua, né, na parte estrutural, porém com uma visão de toda a parte bioquímica, todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, desde da alimentação, da quebra, né, dos nutrientes, da absorção, de como que vai ser levado esse nutriente para a célula, como que vai ser feito o processo lá dentro da célula, se está tudo ok, como que vai ser limpo isso depois. Toda a parte biofísica também, então, os campos eletromagnéticos, né, que a gente está susceptível, o que isso altera na nossa célula, no processo de polarização, despolarização. A parte emocional, que é muito importante, a gente tem que ter uma visão, porque independentemente de trabalhar na estrutura, se perder os dentes por um motivo, um desequilíbrio emocional, vai acabar perdendo os dentes que eu faço também, né? Sim. Ninguém faz melhor que Deus. Então é importante a gente ter essa visão e é importante também entender que tem uma parte espiritual em todos nós que a gente precisa também chamar a atenção das pessoas para isso, né? A religação com o todo. Isso é muito quântico, né, Fê? Mas eu tive a oportunidade de fazer. Meu filho nasceu com uma alergia à proteína do leite, e aí eu conheci a doutora Elisete Kaffer, tive lá, ela me falou tanta coisa maravilhosa, ela realmente foi um raio assim de luz, né, na minha vida, e me falou muito sobre o professor Kunio Inamoto, sobre o curso de biorressonância. E eu fui para Porto Alegre desesperado para fazer o curso de biorressonância, gostei tanto que já ingressei na pós, que tivemos o privilégio de estar juntos e eu te conhecer.
Daí o Braghini, nosso querido professor Braghini, começou a falar mal do amálgama dental. Eu falei, professor, não sei se você lembra desse episódio. Eu levantei a mão e falei, professor, imagina, o amálgama é bom. O virou falou, é mesmo, com toda a paciência, né, e carinho. Eu falei, então, peraí. E começou a mostrar uma série de slides e aquilo tudo mudou minha vida. Ele me apresentou a International Academy of Oral Medicine Toxicology, que eu fui pesquisar, fiz a certificação internacional de remoção segura dos amálgamas, que a gente vai falar bastante hoje também. Fiz a certificação de Biological Dentist, que tenho a honra e o privilégio de ser o primeiro dentista biológico pela International Academy of Oral Medicine Toxicology, né? Existem outras escolas, mas por ela eu tive esse grande prazer. Isso tudo me abriu muitas portas para que pudesse estar dando aula, tanto na Quantum Bio, como para a Fernanda Ben, né, nossa querida colega também. Com segura dos amálgamas. Então, isso foi me dando... E cada aula que a gente dá, a gente estuda mais um pouco para trazer coisas mais novas, né? Então, isso é uma grande oportunidade. E essa parte integrativa, eu vejo nos meus tratamentos a importância de estar com uma equipe integrativa, exatamente porque, por mais que eu entenda da necessidade de mandar para o paciente, eu nunca vou tratar o paciente tão bem quanto você, né? Nem na forma de comunicar, nem na forma de fazer com que ele entenda a importância, né? Então, da mesma forma que acontece com a nutrição, acontece também com o médico, acontece também com o quiropraxista, com o osteopata, com o naturólogo, com o psicólogo, com acupunturista. E essa é a minha forma de ver essa parte integrativa. Que legal. Então, quando você começou a pós da Quantum Bio, você não era um dentista biológico, né? É verdade, você me falou e aí me veio totalmente aquela lembrança daquela aula naquele momento. E é isso que é muito legal quando a gente está aberto ao conhecimento e à informação, que é o que a gente sempre fala no meio, que não existe verdade absoluta. A gente está em constante estudo e o que era uma certeza para a gente até ontem, vem o conhecimento novo e quebra isso, né? É muito interessante. E com cada amigo que a gente conversa, com cada paciente que a gente conversa, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Os depoimentos dos pacientes são muito ricos. Cada vez que a gente faz uma remoção de amálgama dental, eu gosto sempre de perguntar depois, né? E a grande parte dos pacientes relatam uma melhora assim fantástica, tanto na parte de concentração, na parte de memória, na parte de depressão que tinha, não tem mais. E é muito interessante, e depois tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Uma das coisas, Rô, que eu vejo muito assim, é uma relação direta no consultório, uma das coisas que eu mais atendo, além de saúde da mulher, autismo, é processos de doença autoimune. Então, eu vejo muito uma relação de hipotiroidismo autoimune de Hashimoto com carga tóxica e principalmente com os amálgamas. Então, na minha experiência, mais de 90%, né, dos meus pacientes que têm Hashimoto ou ainda têm ou já tiveram amálgama. Então, não é à toa que os meus pacientinhos aí de São Paulo eu mando frequentemente para você. Então, qual que é a relação desses metais, né, no nosso organismo, no nosso sistema imune, na sua experiência, além do Hashimoto, que outras doenças autoimunes você observa? Por que que os amálgamas são tão ruins, são tão deletérios, que outros materiais a gente pode substituir por elas? Fala um pouquinho pra gente. Tá ótimo. Vamos lá. Quando eu comecei, na verdade, um tio meu, ele teve a remoção de amálgama dental indicada na década de 90. E aí, aí a gente virou pro meu tio e falou, não, tio, peraí, como assim? Tinha sido Tá um médico doido. particular.
somos em 5 dentistas, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, né? Nossa, Não, tipo, vamos estudar, né? Cabeça aberta. E eu fui no maior centro cultural, no maior centro científico odontológico da América Latina e fui procurar artigos e não encontrei nada. E depois que o Braghini me mostrou aquilo, eu falei, meu Deus, me mentiram a vida inteira. E aí encontrei mais de 904 artigos. Na verdade, hoje eu já sei que a biblioteca da IOMAT tem mais de 1.500 artigos referentes a isso. E na literatura são 250 sinais, sintomas e doenças relacionados. Um deles é a tireoide, principalmente porque o mercúrio ele tem muita afinidade. Então imagina só, essa explicação que me deu, que eu vou compartilhar aqui com vocês, foi o nosso querido colega o César, né? aqui de Goiânia. Isso, que me deu. Então é o seguinte, o mercúrio, conforme ele cai na corrente sanguínea, ele tem uma grande afinidade pela célula, pela tireoide. Quando ele entra dentro, através de uma proteína, através de uma enzima, ele, ou mesmo de um aminoácido, ele acaba entrando dentro da célula e forma ali de uma forma simples uma bagunça ali dentro, porque acaba tumultuando todo o relacionamento daquela célula, acaba diminuindo a vibração daquela célula. Forma-se um apiteno. E esse apiteno vai gerar uma reação de doença autoimune. Por quê? Aquela célula que estava normal, ela começa a virar um grande lixo tóxico lá dentro e ela para de vibrar e o nosso sistema self começa a não reconhecê-la. Então, quando a célula não é reconhecida, porque a vibração diminuiu, ela começa a ser atacada pelo nosso sistema imunológico, que aí a gente tem a Hashimoto. Quando a gente faz a remoção segura dos amálgamas, Fê, a gente precisa ter em conta não só toda a técnica e o equipamento que precisa se ter para se fazer a remoção segura. Eu vou mostrar depois um videozinho. Mas a gente tem que ter em consideração que a gente precisa cuidar do nosso paciente, dando toda a parte de proteção para o fígado, para as células, né? E dar também alguém que seja mais interessante do que a nossa célula, porque o mercúrio é um metal muito carente. Tem o mercúrio elementar, tem o mercúrio 1 e o mercúrio 2. Quanto mais elétrons ele perde, mais reativo e mais tóxico ele faz, ele se forma. Então eu queria compartilhar com vocês um videozinho, só uma parte do videozinho, que mostra exatamente esse grande problema que acontece. Se você me permitir, que eu acho que dá para explicar direitinho, de uma forma mais resumida. É um vídeo que eu peguei, material da National Academy University. Você me permite, Fê? Claro. Passo. Você está com toda a palavra aí. Só não está um pouco... Ótimo. Eu tirei o áudio do vídeo. Espera aí. Então, enquanto eu preparo aqui, então, vamos dizer assim, nós temos muitas doenças relacionadas com isso, inclusive a parte de fertilização, né? Que eu sei que é uma coisa que você tem estudado e tem dado muita aula. Porque devido à minha experiência, né? Então eu vivi esse processo, né? Então quando a gente vive, quando a gente acredita nesse nosso mundo quântico integrativo, né? Então quando a gente vive essa situação, você acaba atraindo, né? Você está vibrando na mesma frequência que aquilo. Então é uma das coisas que eu mais atendo hoje em dia, é a saúde da mulher, né? Com certeza. Aliás, você é meio que referência brasileira, né? Parabéns. Estamos na busca, estamos na busca. Aliás, também tenho te indicado as pacientes que estão buscando por isso. Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado de alguns estudos que têm sido feitos. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui.
Então vamos lá. and Toxicology. Nele podemos ver um dente extraído que contém uma restauração com amálgama dental. Quando polimos, simulando que estamos escovando, rangendo, mastigando, comendo chicletes, Dá para ver aqui, ó, Fê? o vapor do Perfeito. mercúrio que vaza desta restauração. É impressionante a quantidade de mercúrio que inala um paciente que tem restaurações em amálgama em sua boca. O mercúrio é um metal líquido que evapora a uma temperatura extremamente baixa. Conforme o atrito da broca dental na sua remoção, existe o aquecimento e libera centenas de vezes mais vapor de mercúrio que pode intoxicar o paciente, a equipe dental e o meio ambiente. Diversos tipos de tratamentos sistêmicos efetuados por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etc., podem ser muito prejudicados. Um estudo feito na Universidade de Calgary, no Canadá. Para realizar este estudo, foram cultivados neurônios e observaram seu desenvolvimento em microscópio eletrônico. Os dendritos se desenvolvem a partir principalmente das proteínas a actina e a tubulina. A neurofibrila... Olha só o Parkinson aqui, ó, Fê, ó. Alzheimer. A tubulina protege este fio com uma capa protetora formando um citoesqueleto. Observe atentamente quando coloco um pouco de mercúrio próximo a essas terminações nervosas. O mercúrio se liga à tubulina Neurodegeneração. com outra tubulina, deixando este fio sem proteção, causando a degeneração do neurônio. O mercúrio também se liga a uma enzima dentro da célula, nos mitocôndrias, que impede a formação de energia. Muitos artigos relacionam o mercúrio das restaurações com fadiga, perda de memória, Alzheimer, doenças degenerativas, depressão, irritabilidade, insônia, problemas renais, etc. A remoção das restaurações de amálgama, quando for indicado, deve ser feita de forma segura, seguindo um rígido protocolo. Devemos sempre ter em mente segurança do paciente, utilizar máscara com oxigênio para evitar a inalação do ar contaminado, isolamento absoluto, campos e óculos de proteção, sugador de alta potência, protocolo específico para sua remoção, segurança do dentista e equipe, gorros, aventais descartáveis, luvas, óculos e máscaras especiais, segurança do meio ambiente, sugador especial que recolhe e não envia para o esgoto os restos de amálgamas, aspirador que remove da sala os vapores de mercúrio. Então, Fê, além de quando a gente toca com a broca, né, na restauração, a gente vai vibrar o mercúrio. Eu não sei se o pessoal já viu um diapasão para afinar o instrumento. Cada vez que a gente bate nele, ele vai vibrar, né, por exemplo, a nota Lá. Se a gente colocar um diapasão bem próximo ao outro, a gente vai verificar que existe a vibração dele por ressonância. E cada vez que a gente coloca a broca na restauração, a gente vai vibrar também o mercúrio, a prata, o cobre, o zinco no nosso corpo. Então é importantíssimo que o nosso corpo esteja preparado para essa carga de mercúrio que o nosso corpo pode vir a sofrer. E aí é importante que a gente dê, né, por exemplo, N-acetilcisteína, que é um precursor da glutationa, que a gente dê vitamina E, vitamina C, selênio, né, clorela. Perguntaram, e a zeólita? Acho ótimo a zeólita também, a própria espirulina, coentro, né? E cada um tem uma forma de proteger o seu paciente. Eu gosto bastante tanto da espirulina, que eu acho que você já falou bastante nisso, né? Uhum. Como também a clorela. Porque esse mercúrio ele vai para a corrente sanguínea e aí ele vai ser filtrado no fígado na fase 1, 2 e na 3 ele vai para a bile. Daí de lá ele vai para o intestino de novo. Então o que acontece? Se a gente não tiver uma nutricionista que cuide da gente, que diminua a permeabilidade desse intestino, que acerte a nossa microbiota, né? Ele pode ser absorvido. Então
todo esse processo de detox, ele tem que ser conjugado com uma nutricionista, com um médico, com um terapeuta, que saiba fazer direitinho essa parte, né? E você é uma das que manja muito bem nisso tudo. O carvão também é ativado, ele é muito bom, tá? Inclusive tem um autor que ele gosta do carvão ativado, que é o Andrew Coulter. Cada um, na verdade, tem uma visão diferente, e eu respeito todas elas, e para cada médico eu tenho o protocolo que ele recomenda. Quem não tem, eu sigo o meu, que eu tenho tido excelentes resultados, graças a Deus, desde o nosso tempo de pós, que eu tive várias experiências para ver o que é melhor, né? E esses anos removendo a amálgama. E é muito importante, né, Rô? Eu sempre falo para os meus pacientes que mais do que tirar o amálgama é procurar um dentista biológico, porque além de ter, primeiro, ele vai ter um entendimento da necessidade de retirar esses amálgamas, porque às vezes num outro profissional que ainda não tem essa visão, que nem acontece com alguns pacientes meus, não, mas não precisa, não mexe nisso, tá tudo perfeito, você vai mexer com assim, você vai mexer no que está dando certo, né? Então, muitas vezes o profissional, ele não entende essa necessidade da troca, da remoção. Se ele não entende a necessidade, ele não tem uma técnica, ele não tem um equipamento e ele não tem como preparar o corpo do paciente para receber toda essa carga tóxica. Né? Isso é muito importante salientar. E o que você tem utilizado? Né? Eu também uso tudo isso que você falou. Eu trabalho muito com detox da Rio. Eu acho muito interessante. Eu gosto de trabalhar com homeopatia. Na homeopatia a gente tem aquele conceito que semelhante trata semelhante. Então, eu dou a frequência do mercúrio, uso os florais quânticos, né, de empresas diferentes para ter um efeito de neutralizar isso no corpo também. Mais do que só utilizar algo para neutralizar, é muito importante a gente pensar no fígado que vai receber essas coisas, no estômago, né, no intestino, todos os nossos órgãos-alvo de detoxificação, o nosso próprio sistema linfático, o baço, né, que tem um efeito muito importante nisso daí. Hoje, então, chegamos, fizemos todo esse processo. Qual que seria um material mais seguro? Eu queria que você falasse também para quem tem aparelho, aquela contenção de metal que ainda se usa, qual que é o impacto daquilo, qual seria alguma outra alternativa para poder substituir aquilo ali e não perder todo o tratamento odontológico. Qual que é a sua experiência? Então vamos lá. Primeiro, eu tive a grande oportunidade de passar uma semana no consultório de um dentista super top lá de Nova York, biológico, o Dr. Jerry Curatola, que inclusive ele vai estar aqui no nosso congresso. No nosso congresso, E lá ele falou, olha, tem que usar resina sem bisfenol. Porque o bisfenol, ele é um disruptor hormonal e vai acabar dando uma bagunçada para alguns pacientes, né? Uma bagunçada hormonal. Então, desde então, eu tenho alguns tipos de resina que eu seleciono através da biorressonância. Porque a gente tem o nosso biocampo e cada um tem um biocampo diferente e pode acabar o material. Vamos dizer assim, se diminuir, né, o fluxo de energia que passa por aquele meridiano, agora pode até não ser nenhum problema, mas com o passar dos anos, isso pode acabar virando um campo interferente. Referente às contenções, eu tenho visto muitas contenções virarem campos interferentes. E o que é um campo interferente? É um campo que vai acabar diminuindo, né, a passagem dessa energia vital por esses meridianos. E aí a gente tem que realmente intervir e tirar. Como fazer isso? A gente pode ter uma contenção em acrílico, pode ter uma contenção via Invisalignment, né? Uma contenção do Clear Alignment. Eu gosto, Fê, de medir, porque o que tenho observado é que para algumas pessoas essas contenções podem também não serem interessantes e pode acabar ativando o sistema de luta e fuga delas, aumentando o cortisol, dificultando inclusive o sono.
é observação de clínica, não tem nenhum artigo, né? Não li ainda nenhum artigo, mas eu tenho comprovado isso na minha experiência. Você faz o Bidort com a plaquinha na mão e a pessoa fica super fraca. Daí você fala, bom, experimenta dormir sem ele, vamos ver o que acontece. Daí dorme melhor. Para quem não sabe, só um parênteses, o Bidort é uma técnica japonesa que a gente usa, né, com os nossos dedos ali, e a gente faz um tipo de teste, né, um tipo de radiestesia, vamos colocar assim, para tentar sentir a sensibilidade do paciente ou não. Então, por esse teste, ele vai avaliando qual que seria o material mais interessante para esse paciente. Isso aí. Ô Fê, eu queria te fazer uma pergunta também. Aproveitar que você está aqui, eu tenho observado nos meus pacientes uma grande interferência do refluxo, né? Do refluxo, do regurgitamento, e tenho observado que altera todo o sistema de desmineralização e remineralização, causando lesões não cariosas, lesões que vão diminuir, vamos dizer assim, vão acabar com o esmalte dental sem ter cárie. Isso são as lesões não cariosas, erosivas, né? E tratar do estômago, normalmente, é um grande problema, porque se vai para o gastro com excesso, né? Eles acham que é excesso de ácido, mas na verdade, às vezes não é, né? Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre essa importância? Como que você faz, como que você identifica isso? Então, o que que eu observo? Geralmente, o paciente com refluxo é aquele paciente que é ansioso, é aquele paciente que é agoniado, é aquele paciente que é angustiado. Então, fazendo uma analogia, ele está tão descompensado que está tudo remexendo lá dentro e você acaba voltando aquele líquido. Quando a gente pensa na visão da metafísica da saúde, quando a gente pensa no lado da nutrição, a gente vê um consumo exagerado dos açúcares refinados, do excesso de carboidrato, alterando essa acidez, alterando esse pH. A gente observa muito que quando a gente diminui leite derivados, a cafeína, o açúcar, a bebida alcoólica, que até algum tempo atrás eu via na minha anamnese, que era uma coisa de final de semana, e de uns tempos para cá eu vejo tanto que ficou comum nos happy hours, né? Então a pessoa não conta aquele 1, 2, 3 tacinhas que ela tomou ali. Na quarta-feira é o dia do jogo, aí na quinta-feira é o dia do pôquer, aí na sexta-feira já é final de semana, e sábado é final de semana, e domingo é final de semana, e aí só sobra segunda e terça, né? Então, dependendo de como é a vida social dessa pessoa, o consumo de bebida alcoólica ele é muito grande. Então, acaba gerando, atrapalhando isso daí, que na visão da medicina chinesa, a gente fala que é o excesso de calor, né, no estômago. Então, a gente tenta equilibrar. Eu gosto muito de utilizar... ultimamente, sabe, Rô, eu tenho evitado muito cápsulas, eu tenho estudado muito essa relação de desbiose gástrica, que a gente só pensa às vezes em desbiose intestinal, mas de desbiose gástrica pelo excesso das cápsulas. Então, a maioria dos meus suplementos eu tenho utilizado na forma de tintura. Então, a tintura de alecrim, a tintura de espinheira santa, alcaçuz, algumas outras combinações de tinturas. Eu tenho utilizado muitos olhinhos essenciais, tanto no difusor, quanto para passar na sola do pé e fazer massagem, colocar meia antes de dormir. E aí eu falo para o paciente inalar, e o que sobrou na mão ele esfrega ali no travesseiro dele. Eu gosto de utilizar muito enzimas digestivas, mas eu gosto de usar algumas enzimas fermentadas, como é o caso do Floranil. Eu gosto de usar frequenciais para o estômago, que ajudam a diminuir esse processo de acidez. Com a fitoterapia chinesa, né, fórmula magistral chinesa, que geralmente é uma combinação de alguns mix de ervas, a gente consegue ter um equilíbrio desse estômago, né, de intestino. E muitas vezes a gente fala que é o excesso de calor do coração, é aquela mente acelerada, é aquela mente muito excitada, até com muita informação, esse excesso de conhecimento ou de informação que a gente tem hoje em dia.
dependendo do perfil do paciente, acaba gerando um nível de angústia e de ansiedade muito maior. E no estômago é onde a gente acaba, né, assimilando aquelas emoções que literalmente não foram quebradas, que não foram digeridas, que não foram processadas. E na visão da metafísica, a gente vê o refluxo como uma forma do corpo pôr para fora aquilo que está incomodando, aquilo que está em desequilíbrio. Então, homeopatia também, algumas homeopatias da frequência do estômago, elas são muito interessantes. Tem os organoterápicos da linha da homeopatia, que é a frequência dos órgãos e vísceras, e a gente consegue ter um equilíbrio bastante interessante. Pegando nesse gancho de acidez, aí eu te devolvo a pergunta. Eu tive uma paciente que veio para mim, uma paciente jovem, com gastrite autoimune, medicamentosa por conta dos prazóis ao longo de muitos anos, e que chegou no consultório com câncer gástrico, e durante anos a fio ela usou no shotzinho lá dela a água com limão e o vinagre de maçã. E aí o dentista dela falou para ela que ela perdeu todo o esmalte dos dentes, na visão dele, provavelmente pelo excesso dessa combinação constantemente. Na sua experiência, você vê isso como um problema? Seria interessante usar, rodiziar? Quanto tempo? Então vamos lá. Eu concordo, né, com tudo que você falou. Concordo também que, principalmente o tipo sanguíneo A, que tem uma hipocloridríase, né? Normalmente Isso é tem... muito legal, né? A gente que trabalha com tipo sanguíneo, a gente vê uma diferença muito grande nisso, né? E aí é mais um motivo para ir para nutricionista, né? Porque você tem que regular toda essa parte da acidez do estômago, porque se não tiver acidez no estômago, hipocloridríase, na verdade, é pouco ácido, né, no estômago. Quando você tem Peraí, Rô, o pessoal tá falando que tá sem som. Rô, você consegue me ouvir? eu consigo. E você? Você Você consegue está me me ouvir? Eu te ouvindo? escuto, mas o pessoal tá falando que tá sem som. Ué, Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. eu Vocês tô me te ouvindo escutam, pessoal? Ou vocês só perfeitamente. não escutam o Rodrigo? Me fala aí. Sem som, já entendi. Sem som de quem? Meu ou do Rodrigo ou Voltou? dos E dois? o meu? Consegue ouvir o meu? O meu também? Vai ver que era a minha internet. Ah, então voltou. Pode Desculpa continuar. mais uma vez. Então, daí a hipocloridríase, né, ela é muito importante ser tratada pela nutricionista para poder devolver essa acidez. E quando a gente não tem, a gente falta aminoácido para a construção, para a microplastia, né, cerebral, para devolver unha, cabelo, etc. E tudo que a gente faz com os aminoácidos. E aí, a acidez, então eu gosto também do limão, gosto também do ácido clorídrico, gosto também do cloredato de betaína, mas precisa de muito cuidado, porque ele pode realmente ocasionar esse tipo de problemas de erosão que eu te falei, né, que são as lesões não cariosas. E uma dessas dicas é tomar com canudinho, coloca lá atrás já, ó, o canudo, e os dentes praticamente não tomam. E depois passa um bochecho, faz um bochecho com água, né? E aí você procura não comer nada duro nesses próximos 15 a 30 minutos desse problema.
gerando uma série de problemas, vai ativar muito o sistema simpático. Assim como também acontece na boca, vem uma série de problemas que vão ativar também o nosso sistema de luta e fuga. Rô, dá uma pausazinha aí. Rô, dá uma pausazinha aí que as pessoas não estão te ouvindo. Dá uma Eu vou fazer pausazinha aí, Rô. Eu vou lá em cima, vamos ver se melhora. Estão me ouvindo Que agora? as pessoas não estão conseguindo te ouvir. Eu te escuto, para mim não ficou mudo tempo nenhum. Eu acho que para algumas pessoas aí que o som não tá tão legal. E agora? Vai passeando aí pela clínica, é bom que você vai mostrando aí para quem ainda não conhece. E aqui, tá melhor o som? Ah, bem melhor. Vou subir aqui. Então, só sintetiza e repete ali um pouquinho. Então, no teu entendimento, né, o tomar com canudinho pode ser interessante. Tomar com canudo. E como que a gente deve fazer? A gente coloca lá atrás, no céu da boca, e depois do canudinho, aqui acho que o sinal deve estar melhor. Então, obrigado, Elaine. Depois a gente coloca no canudinho e depois a gente faz um bochecho com água, pode até estar utilizando bicarbonato de sódio para alcalinizar e permitir que o cálcio volte a entrar de novo no dente, tá? Porque com o excesso de ácido ele acaba saindo e o processo de remineralização é muito mais lento do que o de desmineralização. Mas eu gosto bastante, é super importante para a nossa saúde, né? E, mais uma vez, o papel importante das nutricionistas nesse processo todo. Então, talvez, no caso desse exemplo aí que a gente deu, outras questões, né, outros fatores também foram determinantes, talvez, pela perda desse esmalte do dente. E aí entrou meio que como vilão o limão e o vinagre, né? Assim, os dois isolados. A gente precisa tomar muito cuidado porque eles são muito ácidos, eles vão causar a lesão não cariosa erosiva, que são pequenos buraquinhos. O dente da gente começa a parecer um queijo suíço, com alguns buraquinhos. E aí a dentina ela vai desgastando mais rápido pelo processo de abrasão. Então o cálcio sai, deixa um pouco mais frágil aquele nosso escudo protetor do dente. E aí conforme a gente mastiga coisas mais duras, como castanha de caju, a própria cenoura, né, o que acontece é que vai desgastando. Então a gente precisa dar um tempo de remineralização. Então o mais cedo possível para comer e aguardar até voltar a comer, né, depois de fazer esse bochechinho com bicarbonato, aguardar uns 30 minutos. Mas para a própria acidez, né, do nosso corpo, para a gente transformar, ter um ambiente mais alcalino, esse processo, na minha opinião, é super importante, principalmente da digestão. E eu estava só comentando, peço desculpas aí para quem não ouviu, que esse processo de ativar o sistema de luta e fuga da gente, que a Fernanda comentou, né, é muito importante, acontece muito na boca, através de problemas pelo acúmulo de bactérias. Onde que acumula? Problemas de perda de osso e quando a gengiva inflama, vai acumulando um monte de bactérias, essas bactérias vão comendo, vão bebendo, produzem gases que vão produzir um mau hálito, vão produzir as toxinas, essas toxinas vão afastar o nosso osso, esse osso vai criar um ambiente mais difícil para ser higienizado, então a gente acaba tendo as bolsas periodontais, né? Daí, esse processo, dependendo da carga genética que a gente tem, dos hábitos de alimentação, de higienização, pode acabar, inclusive o apertamento dental pode acabar piorando esse processo, né? Perdendo mais rápido. Nós temos também, os tratamentos de canais, que muitas vezes eles não são bem sucedidos, e aí a gente tem uma série de problemas, né? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Então, deixa eu só completar onde que a gente encontra a bactéria e depois a gente vai falar do canal, tá bom? Nós temos ainda as cavitações, que são buracos no osso, principalmente ocasionados quando a gente faz
a tratamento, a extração dos dentes, principalmente, tá? Não é só nisso. Acontece também de ter cavitações em outras situações, mas principalmente quando a gente remove os terceiros molares e ou utiliza muito anestésico ou não tem uma perfeita cicatrização desse alvéolo, tem uma infecção desse alvéolo, quando a gente não cureta de forma correta, deixando o ligamento periodontal continua mandando uma informação para o nosso cérebro dizendo que tem dente ali, que não é para cicatrizar. Aí não fecha e vira um ambiente super propício para que essas bactérias possam se desenvolver. E aí a gente tem a cavitação ou osteonecrose, que quando a gente sente dor, a gente chama de nico. Então, nico é neuralgia induzindo cavidade osteonecrótica, tá bom? Então, tem uma bagunça aí. Então, toda a cavitação, todo nico é uma cavitação, mas nem toda a cavitação é um nico. Nico é só quando a gente sente dor, tá bom? E sobre os tratamentos canais. Então, Weston Price, um dos fundadores do tratamento de canal, ele desenvolveu todo um estudo mostrando que muitas vezes não era feito a higienização dos canalículos dentinários, assim como também dos canais acessórios. E isso desenvolveu um ambiente muito propício para que essas bactérias se desenvolvessem e patógenos, né, fossem formados e estimulasse o nosso sistema imunológico ou bloqueasse ele. A formação desses produtos dentro do canal, imagina lá um bifinho, né, apodrecendo dentro do canal, acaba estimulando uma série de reações crônicas. E essas reações crônicas, além de produzirem fatores inflamatórios, vão também gerar uma série de consequências para a gente. Então, o que acontece é que tem na parte de odontologia biológica, aqueles que querem já remover todos os dentes. E tem aqueles que gostariam de tentar salvar. Eu sou um desses que gosto de tentar salvar. Por quê? Depois que você tira o dente, a gente tem um problema estrutural, né? Lembra que eu falei do desequilíbrio bioquímico, estrutural e emocional? Qualquer desequilíbrio de um desses vai acabar tornando o desequilíbrio dos outros. Só que aí, o que acontece, Fê? A gente precisa entender muito bem a saúde do paciente, testar muito bem se é realmente um campo interferente, porque a gente pode tentar o retratamento desse dente antes. Nós temos hoje o Orotox, que é um produto do professor Lechner, que ele vai estar no nosso congresso também, tá? E a gente consegue verificar colocando um pequeno, me fugiu o nome, mas é um pequeno cotonetinho, tá? No suco gengival, você deixa lá de 3 a 5 minutos, você tira, coloca no marcador, aquele tipo de cloro. Tipo um suave. Exatamente. Daí vai dar uma cor. Dependendo dessa cor, vai estar medindo os fatores inflamatórios, mercaptanas, etc. E aí a gente vê que esse dente está tóxico ou que esse dente não está tóxico. A gente tem outros testes também a serem feitos, como os testes de Bidort, né? Ou mesmo a gente pode utilizar a biorressonância para estar acompanhando esse dente. E hoje em dia, naquela época a gente não tinha, mas hoje nós temos o ozônio. Nós temos o ozônio, a gente tem a prata coloidal, nós temos os frequenciais, nós temos o azul de metileno juntamente com terapia fotodinâmica. Então, se o paciente não tem câncer, ou não teve câncer, não tem doença autodegenerativa, não tem autoimune, tem uma saúde, eu sugiro primeiro a gente retratar o canal, tá? Se não, se tem, daí a minha indicação, com dor no coração, é a extração desse dente, e aí a gente vai pensar no implante de zircônia. A gente utiliza também, quando faz as extrações, o PRF, que é o plasma enriquecido com fibrina e fatores de crescimento. Então a gente pega do próprio sangue, centrifuga ali, faz uma membranazinha e coloca, não tem nada mais biológico do que isso, Fê. Então,
E aí a gente vai desligando essas chavinhas. Que interessante, olha, amei, a gente tinha que ter uma live de 5 horas aqui para poder ficar falando e tirando nossas dúvidas. A gente tem mais alguns minutinhos e uma dúvida que eu tenho, clareamento, existe algum material menos agressivo que dê para fazer algum tipo de clareamento sem trazer um impacto tão grande para a saúde? Olha, dizem que o ozônio, ele clareia, mas precisaria realmente ver melhores trabalhos. Eu não tenho experiência com ozônio nessa área, né? Mas já vi vários equipamentos, inclusive lá fora, que fazem esse tipo de trabalho. Vamos dizer assim, o ozônio talvez fosse o mais biológico. De peróxido de carbamida, né, que fazem o clareamento, eles são oxidantes. Então, precisa preparar o paciente para fazer esse clareamento. Preparar com... desculpa, são oxidantes, então a gente precisa dos antioxidantes. Então, precisa dar vitamina C, vitamina E, né, precisa dar o selênio, precisa preparar o paciente para que ele possa saber se é o melhor momento do tratamento, como é que ele está de saúde, Então, verificar igual os medicamentos. a retirada do amálgama, né? Você faz um preparo do paciente para receber aquele impacto dentro do corpo. É que nem eu falo, às vezes, com alguns pacientes meus que precisam fazer uma ressonância magnética, às vezes para rastreio de endometriose, que tem que usar um contraste, que é o mal necessário, não tem para onde fugir. E aí a gente prepara o corpo antes, né, para ele receber aquilo ali e prepara o corpo depois para ele detoxificar aquilo ali de uma maneira mais rápida, né, que tenha um contato, mas que esse contato ele seja logo eliminado, né? Sim, isso seria o ideal, sempre a gente tratar, antes de qualquer coisa, o terreno biológico, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, mas eu acredito que a gente tendo verificando o estágio de saúde do paciente, como ele se apresenta, a gente pode tomar essa decisão, né? Ô Fê, podemos só falar rapidamente do congresso, que você, inclusive, lógico, é isso vai que eu dar ia uma falar brilhante agora, palestra? que a gente tem muitas perguntas, né? Essa live ela vai ficar salva e aí eu vou pedir a gentileza do Rodrigo no meu perfil, dentro da disponibilidade dele, da correria dele, tentar responder algumas dessas perguntas que na live a gente não conseguiu responder. Queria te agradecer desde já, meu amigo querido, um irmão de alma, pela sua disponibilidade, pelo seu prazer, Meu né, pela prazer, sua Fê. gentileza em estar aqui comigo. Foi um prazer enorme. E aí eu já me despeço. Fala um pouquinho aí nesses minutinhos aí desse nosso congresso tão interessante, da sua idealização. Tá bom, vamos lá, olha, acabei de deixar meu telefone aí para o WhatsApp, quem tiver dúvida, por favor, passa via WhatsApp. Eu sou um pouco ruim de Instagram, estou tentando melhorar. Eu Me sou inspira, ruim de WhatsApp, estou tentando melhorar. me inspira, né? Facebook também, mas no WhatsApp pode mandar, eu às vezes falo, mas eu não falho, tá? Referente ao congresso, tudo nasceu graças aos nossos amigos, né, que tanto nos colaboraram, tanto conhecimento, nossos grandes mestres, dessa necessidade de integrar, essa integratividade. Então, hoje eu não me vejo mais sem a nutricionista, sem o médico, sem o quiropraxista, sem o osteopata, né? Por mais que a gente tenha a visão, ninguém vai tratar melhor do que aquilo que aprendeu. Então, precisa ter essa visão integrativa. A gente, na minha opinião, a integratividade vem trazer realmente para os nossos pacientes um melhor tratamento, mais efetivo, mais duradouro, né? E esse congresso é para isso. Esse congresso vai trazer os maiores nomes internacionais e também grandes nomes, talvez os maiores nomes nacionais também, e precisamos da participação do pessoal para que possa, né, é uma grande oportunidade, talvez a gente nunca mais veja um congresso com tantos tops assim, porque graças ao Jerry Curatola me apresentou e convidou o Thomas Hall da Paracelsus Clinic, que convidamos o Arthur, né, o governo da Rio,
e estamos batalhando para que ele venha também. Ele foi o único que ainda não confirmou a presença dessa vez, a outra vez ele tinha confirmado. Daí temos o Kuritkov, que o Neto, nosso querido amigo Que é Neto, maravilhoso, né? Também. falando sobre a energia na saúde. E a gente vai ter o Efraim, o José Felipe, né? Você, nosso querido Braghini, falando sobre potencial zeta. Falei, professor, pelo amor de Deus, explica a importância da microcirculação, né? O que é o potencial zeta, a importância disso. Vamos ter o professor Cunho, doutor Elisete. Temos 30 segundos, temos 30 segundos. Olha, gente, muito obrigado, foi maravilhoso, muito obrigado pela participação de todos. Fernanda, sabe que, olha, gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, parabéns, sou seu fã. E vamos marcar uma próxima oportunidade para estarmos juntos de novo. Foi uma delícia estar com você. Vamos, para a gente falar ainda mais sobre tantos assuntos interessantes. Um beijo enorme, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que entrou aí, participou. Tchau, tchau. Grande Beijo, lá. gente. Beijão.